aula mais importante da sua vida adulta começa agora. Seja muito bem-vinda à aula Como Eliminar Pensamentos Intrusos Depois do Abuso. Eu sou a Gabriela Lemos, sou especialista na superação do trauma do abuso. E ao longo dessa aula eu vou te mostrar, mulher que é sobrevivente desse trauma, como viver uma vida adulta sem resquícios do abuso. Nessa aula você vai descobrir como começar a viver uma vida sem sentimentos de culpa, bloqueio de toque físico, baixa confiança, libido, baixo senso de pertencimento. Além, é claro, de como bloquear os pensamentos intrusivos. E como construir um posicionamento com segurança, relacionamentos saudáveis, seja no âmbito amoroso, familiar, profissional. Tudo isso em alguns meses. E o principal, sem precisar se isolar de familiares e amigos, sem precisar perdoar, sem precisar envolver mais pessoas, nem contar para ninguém o que você passou, se assim você quiser. E claro, sem precisar ficar revivendo a dor do trauma a cada gatilho ou pensamento. Eu vou te mostrar que quando você começar a viver uma vida sem medo, vergonha, raiva ou culpa, mesmo que você ainda tenha contato ou convívio com o seu agressor, sua vida vai ter mais sentido. Você vai conseguir ter mais energia e foco para poder dedicar ao que você sempre quis. Toda a energia que hoje você gasta com pensamentos negativos, revivendo e fortalecendo o trauma, será canalizada para sua vida pessoal e profissional. Sabe por quê? Porque a maior parte da nossa vida a gente passa dentro da nossa cabeça. E aqui eu vou te mostrar como que você vai poder transformar a sua mente para viver tanto dentro ou fora dos seus pensamentos, com tranquilidade, sem medo de ser feliz ou de desfrutar pequenos prazeres da vida. Se você aplicar o passo a passo que você vai aprender hoje, assim como outras mulheres sobreviventes desse trauma, que passaram por abuso há 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás, assim como você, que passou também lá atrás. Elas aprenderam a conquistar os seus sonhos, vivendo livre das amarras desse trauma, sem medo de sair de casa, sem precisar ficar se isolando ou se escondendo de situações ou pessoas, sem crise de pânico, podendo conquistar um novo emprego, um relacionamento saudável, ser promovida no trabalho ou até pedir demissão e iniciar o seu próprio negócio. Além de ganhos secundários como a perda de peso. Hoje, essas mulheres conseguem ter o respeito e admiração dos mais próximos e se sentem bem no convívio de amigos e familiares. Conquistaram noite de sonos tranquilas, sem sonhos repetitivos, compulsões alimentares. Toda essa energia agora está sendo canalizada para focar e escolher o que elas desejam, o que as fazem sentir bem, sem angústia ou medo de desfrutar de uma vida social e profissional promissora. Enfim, conquistaram a qualidade de vida que elas e você merece. Se você ainda não assistiu essa aula, pode ficar tranquila, porque sim, é possível e eu vou te mostrar em apenas 5 passos como se livrar de vez por todas dos pensamentos intrusivos em alguns meses. É importante que você assista todo o conteúdo e respeite a ordem, para que todo o processo terapêutico que testamos e validamos, estamos aqui apresentando para você, faça sentido. E para que você possa aplicar na sua realidade e começar a viver com paz interior e potencialidade máxima. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Vem comigo então aqui agora, a gente vai iniciar então a nossa aula. A melhor aula da sua vida adulta, eu te garanto. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é trauma. Para Freud, o trauma é uma impossibilidade de simbolizar a vivência. Ou seja, costumo dar o exemplo de uma pessoa que está conversando comigo, aí ela sai, pega o carro e viaja e sofre um acidente de carro. É uma informação externa que me acontece, né?
e me invade de uma forma que eu não estava esperando. Então, eu estava há pouco tempo ali com aquela pessoa e ela não está aqui mais com a gente. Ela veio a falecer no acidente de carro. Então, é uma incapacidade, a gente demora um processo maior para poder realizar, né, a perda daquela pessoa. Diferente de quando é uma pessoa que está indo para o hospital já adoentada várias vezes, por meses, até anos, e aí vem a falecer. A gente já consegue digerir essa informação. Então, eu costumo falar, né, a palavra simbolizar e elaborar dentro da psicanálise. Mas, para ficar mais prático, eu falo digerir. Então, algo que acontece externamente, eu absorvo, me invade de uma forma, eu não tenho, às vezes, ferramenta para lidar, foi uma coisa muito inesperada, eu, né, principalmente se aconteceu na infância, eu não tenho ferramenta suficiente ali para poder me proteger, lidar com a situação, me posicionar, e aí aquilo me acontece e vai para o meu inconsciente. Por quê? O nosso cérebro ele é setado, né, programado para a nossa sobrevivência. Se é alguma coisa que eu não consegui nem digerir, significa que é uma coisa muito perigosa. Então, ele guarda muito bem ali no nosso inconsciente, tá ok? Outra coisa que eu gosto de trazer sempre é a definição de abuso. Então, dentro da Cartilha Nacional do Governo Federal, a gente tem a definição como um ato de natureza erótica, com ou sem contato físico, com ou sem uso de força. Por quê? Muitas mulheres chegam até mim invalidando a própria dor. Ah, mas não foi abuso porque não teve penetração, porque passou por cima da roupa, porque de fato ali não aconteceu alguma coisa mais brusca. Claro que sempre vai haver histórias muito piores, situações muito mais agressivas, mas a gente não pode invalidar a nossa dor. Então, sim, se traz um olhar para a criança erótico nas pernas dela, quando ela está de saia e de short, a criança absorve, isso impacta o psiquismo e vai ter consequências na vida adulta. Com toque, então, nem se fala. E com uso de força, muito mais forte ainda. Agora que a gente entendeu, então, que o trauma vai lá para o nosso inconsciente, principalmente, né, porque é a incapacidade de simbolizar, a gente vai entender, então, como que a nossa mente é organizada. Então, segundo Freud, a gente tem o consciente e o inconsciente. O consciente é o nosso analítico, que a gente está aqui. Então, a gente usa ele um pouco, só que a maior parte está no nosso inconsciente. Por quê? Porque se a gente tiver tudo guardado no nosso consciente, imagina, se eu lembrar de tudo que eu vivi nessa vida, o que eu comi na quarta-feira do dia 10 de agosto, gente, de 10 anos atrás. Não tem essa lembrança, né? O que eu vou registrar? Só o que for muito repetitivo, com muito amor ou muita dor. Então, isso fica muito bem guardado no meu inconsciente. E não vai estar no nosso consciente, porque eu aprendi a abrir a porta. Toda vez que eu vou abrir a porta, eu vou ter que pensar, nossa, deixa eu levar meu braço direito a rodar a maçaneta e puxar. Não, a gente faz isso de forma automática, não é mesmo? Então, muitas coisas não estão no nosso consciente porque a gente precisa economizar energia. Nosso organismo ainda está setado para o tempo das cavernas, que não tinha uma padaria, um supermercado a cada esquina. E aí, para nossa sobrevivência, a gente precisa economizar energia. E o nosso cérebro, ele é responsável por maior parte do gasto de energia, né? Deitado pensando, a gente está gastando bastante. Então, vamos entender agora a parte do nosso inconsciente. O Freud, ele dividiu, então, em 3 partes, id, ego e superego. O id, ele é nosso desejo, nosso instinto, a gente nasce com ele. Então, o bebê, ele chora porque ele quer mamar para trazer o prazer, se sentir saciado para a sua sobrevivência. Ele chora porque ele precisa ser trocado também. Então, a gente nasce com o id para a nossa sobrevivência, nosso desejo, nosso instinto de buscar o prazer. Então, a gente sempre vai estar buscando o prazer, fugir da dor e busca do benefício, do prazer. O ego, ele vai ser a nossa consciência de eu, que eu vou construindo conforme
as minhas experiências. E o superego, ele é a moral e a ética. A moral e a ética, ela é construída pela sociedade, a gente não nasce com ela. Então, hoje eu sei que eu não posso matar uma pessoa só porque eu tive uma briga com ela, porque eu sei que isso, dentro da moral e da ética do meu superego, a gente não deve fazer para poder conviver em sociedade. Então, a gente divide nesses três. E o indivíduo saudável, ele vai ter o ego no centro, o id e o superego para balancear. O que significa? 6 horas da manhã eu tô morrendo de vontade de comer um chocolate, o meu id, o meu instinto, o meu desejo. Então, tá ali querendo comer esse chocolate. Aí o superego vai vir falar assim, não, se você comer chocolate 6 horas da manhã, daqui um dia você vai ter um infarto, não pode. Aí o ego vem para balancear, satisfazer os dois lados. Então vamos comer depois do almoço como uma sobremesa. E o superego, ele tem que estar um pouquinho acima do id, por quê? É a mesma coisa. Se eu brigo com uma pessoa, eu tô morrendo de raiva, meu desejo, meu instinto ali selvagem tá ali querendo, ó, matar aquela pessoa. Aí o meu superego vai falar assim, não, peraí, não é assim que funciona, né? Vamos resolver de outra forma, vamos nos acalmar. Então, a gente tem que ter o superego um pouquinho acima do id. Quando acontece o trauma do abuso, existe a clivagem do ego, que é a quebra da consciência do eu. O abuso é uma invasão. E ninguém me protegeu. Então eu sinto uma desvalorização da minha vida. O ego sai de cena, o superego toma o poder e o comando. E aí a gente chama de superego inflado, uma autocobrança interna muito grande, não consegue dar prazer para o id, né, o instinto, o desejo, e busca sempre a perfeição, uma autoacusação muito grande. Então, aquela pessoa que fica ali se dando chibatadas, cobrando ali muita coisa, e não se permite ter os prazeres que o id gosta. Então, ele oprime o id, o ego não existe, e fica uma autocobrança muito grande. Outro ponto que acontece no trauma é a desmentida, que é o segundo trauma do abuso, que a gente chama de um trauma, às vezes, até que pior do que o próprio abuso. Por quê? É a indiferença do sofrimento da criança. Existe uma negação da sociedade que esse trauma acontece, e existe uma negação da família. Então, normalmente, 100% dos casos que eu atendo aqui, 90% dos casos são pessoas da própria família. A família, ela tende a não querer ver consciente ou inconscientemente. E aí a criança sente uma indiferença ao sofrimento dela. E a gente chama de desmentida, porque ela acontece com pessoas próximas, né? Então ela é mais forte que às vezes que até o próprio abuso, porque são pessoas que a criança confia, que esperam uma proteção, que esperam, que acreditem, e as pessoas vão e negam esse trauma e, por consequência, o sofrimento. Sentimentos comuns: culpa, rancor, desprezo, revolta, inferioridade e solidão. Emoções: raiva, nojo, medo, tristeza. Aí o que a gente tem? Mecanismos de defesa. O que acontece? O superego inflado no comando traz uma autopunição muito grande. Só que dentro da psicanálise, a gente precisa, para estar vivo, ter um mínimo de pulsão de vida. Então, tem pulsão de morte, pulsão de vida. Aí vem mecanismos de defesa como pulsão de vida para manter aquele indivíduo vivo. E esse mecanismo de defesa, ele vem com uma necessidade de satisfazer ali aquele id que está oprimido, para dar um pouquinho ali de pulsão de vida, mas logo depois vem um ciclo repetitivo do superego se cobrando, criticando uma autopunição muito grande. Então a pessoa fica se cobrando, quando vê ela vai e usa para ter uma pulsão de vida o prazer de álcool, cleptomania, compulsões, uma masturbação compulsiva. Tudo isso ela vai como se fosse uma fuga, um escape. Aí ela se alimenta dessa pulsão de vida, mas depois volta com uma autopunição muito grande. Né? Outro mecanismo de defesa: inibição de criatividade intelectual, profissional, sexual, obsessão religiosa, uma autoexigência muito grande. Psicopatologias associadas: borderline, bipolar, depressão, estresse pós-trauma, transtorno de pânico, histeria, fobia, transtornos alimentares. Pode ser tanto bulimia e anorexia como compulsão alimentar.
Então, depende da fase da vida que aquela pessoa se encontra. Muitas relatam bulimia e anorexia na adolescência e depois compulsão alimentar na vida adulta. Distúrbio sexual, a mesma coisa. Então, uma compulsão sexual mais jovem e depois um bloqueio de toque físico. Ou já inicia com um bloqueio de toque físico. Distúrbio de sono, a mesma coisa. Uma insônia, a pessoa não consegue relaxar, se desligar, ela acha que ela está em constante perigo, ou uma pessoa que não consegue lidar com a realidade. Ela não tem estrutura interna, e aí o que ela faz? Ela só dorme. Então, ela dorme horas e horas seguidas, e ela não tem energia para nada, como se alguma coisa sugasse ela mesma, de fato. E até a infertilidade. Sintomas e comportamentos associados. Então, álcool, droga, dificuldade de contato físico, sentir-se sujo, sentir-se feio, né? Inconstâncias de objetivos, hiperatividade, impulsividade, propensão a provocar aborto, uma automutilação e autoagressão. Então, é uma dor interna na alma muito grande. Aquela pessoa não consegue, lembra que a gente falou lá no começo, simbolizar, digerir aquilo. E aí, ela busca fazer isso de forma física, se agredindo. Então, a agressão é uma tentativa de diminuir essa dor interna. E, às vezes, causa até um certo prazer. É ainda, mesmo que está me prejudicando, ainda não deixa de ser uma pulsão de vida, que é uma tentativa de sair de uma dor maior muito grande, né? E simbolizar no corpo físico. Comportamentos compulsivos, de hostilidade e até prejuízos físicos, né? Problemas gastrointestinais, dor pélvica, dispareunia e vaginismo. Então, é importante a gente ter essa base dentro do que aconteceu na mente, como que funciona, né? Principalmente na infância, que é onde acontece uma estruturação ali do psiquismo, mas lembrando que mesmo na vida adulta, este é um trauma que ele é o único que é comparado à pessoa que volta da guerra, principalmente porque existe a clivagem do ego, que é uma desvalorização muito grande da vida. Então, uma pessoa que busca sempre estar agradando os outros, buscando ser útil, servir, porque ela por si só não se sente suficiente. Tudo que ela faz, nada está bom o suficiente, né? Então, é uma pessoa que traz vários sentimentos ali, e isso acaba impactando tanto o relacionamento amoroso como relacionamento profissional, mesmo o desempenho dela no profissional, e principalmente também familiar, né? Então, uma pessoa que não foi protegida, ela não se sente pertencente. Não se sente pertencente da família, lembra da desmentida? Que a gente comentou aqui. Então, uma pessoa que não se sente segura, não se sente pertencente, nem de amigos, nem de familiares. Busca sempre estar se isolando, né? Não participar, não estar no meio do povo, mesmo de pessoas que ela gosta. E aí a minha pergunta é: quais foram os mecanismos de defesa que você mais identificou? Você sabia que todos eles eram decorrência desse trauma? Quais foram os sentimentos mais frequentes? Vão anotando aí que a gente vai conversar mais sobre isso para entender as 5 etapas. Bom, agora então que a gente já entendeu um pouco como funciona o trauma dentro do nosso psiquismo, o que eu quero trazer aqui agora para vocês são 2 ferramentas. Então, que a gente vai falar um pouco mais aprofundado depois, dentro das nossas 5 etapas. Mas, já com essa base que a gente tem agora, a primeira ferramenta é apresentada até em um filme da Disney, chamado Luca, que é para a gente distanciar desse pensamento. Aí você. Nono? Às vezes eu também tenho. Alberto, não dá. Alberto, isso vai doer. Alberto, não bota isso na boca. Luca, esse é o Bruno. Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Ainda tá ouvindo ele? Não, tá caladinho! Então, toda hora que vier um pensamento, eu coloco um nome como se fosse uma outra pessoa ali dentro da minha mente, trazendo, né, esses pensamentos intrusos. Então, eu coloco, por exemplo, a Maria. Maria, você que está pensando, Maria, fica quieta, eu, Gabriela, não vou fazer isso, não gosto, não tenho vontade de fazer isso. Então, é uma forma de silenciar, dando um distanciamento, como se fosse
E não deixa de ser, porque isso não está conectado com a sua essência. Houve uma clivagem do ego. Isso não é você falando, né? É uma tentativa de sobrevivência através do superego inflado, uma autopunição muito grande. A segunda que eu vou falar aqui para vocês é, exemplo, pequenos prazeres da vida. Se você tem costume de ter esses pequenos prazeres, né? Então, e se você se sente bem quando você recebe um elogio, ou você tem necessidade de retribuir o elogio. Então, trazer uma consciência para não reforçar mais essa autocobrança. Sempre que alguém te elogiar, você sempre está buscando fazer uma comida que você gosta, sua comida preferida, fazer escolhas ali pequenas no dia a dia para trazer um sentimento de autossuficiência, para trazer uma integridade desse ego, desse eu. Deixar de lado essa desvalorização da vida. É um processo, a gente vai ter mais detalhes dentro das nossas 5 etapas que eu vou estar aqui para falar para vocês. Mas essas duas técnicas de distanciamento e colocar em prática no dia a dia coisas simples do seu dia para voltar a uma construção do seu ego são duas formas sustentáveis que você vai ter como ferramenta para poder combater esses pensamentos. Combinado? Bom, agora que você tem a base do que aconteceu lá no seu inconsciente, eu vou te mostrar que com as 5 etapas completas, você vai conseguir controlar e afastar os pensamentos negativos, estabilidade emocional para tomada de decisões, energia vital para poder viver uma vida com qualidade, não permitindo mais abusos, escolhendo e fortalecendo amizades e relacionamentos, se admirar e se sentir admirada, podendo até, para você que é mãe, mudar a criação dos filhos com mais autoestima, que é o melhor caminho para poder protegê-los de sofrer esse trauma. Colocando todos os passos em prática, você não vai mais ficar anos repetindo ciclos abusivos e vivendo uma vida limitada por medo e crises de pânico. Não vai mais precisar ter que mudar de casa, cidade, estado, até país, se afastar da família ou ficar prisioneira dos seus próprios pensamentos que acabam te auto-sabotando e limitando a sua potencialidade. E os próximos passos que você deve colocar em prática para poder se libertar dos mecanismos de defesa e finalmente se conectar com a sua essência são: primeiro passo, mapeamento dos mecanismos de defesa. Você já iniciou aqui com a gente. Segundo passo, reprogramar o seu sentir. Terceiro e passo importante, autoconstrução do ego que teve lá a clivagem. E o penúltimo e último passo são comunicação e sexualidade. Seguindo passo a passo dessa metodologia, você vai acordar mais disposta, com energia para viver a vida que você merece. Isso tudo em alguns meses. Conquistar a sua independência emocional e liberdade sexual. Você vai passar por um processo terapêutico seguro e sustentável. Vai aprender a dizer não e a respeitar os seus limites, sem se sentir culpada ou preocupada em agradar, para mostrar o seu valor e para ser reconhecida. Agora, você sabe o passo a passo que deve seguir. Mas eu quero aqui te mostrar como começar a implementar essas etapas de forma estratégica, adaptando dentro da sua realidade a partir de hoje. Existe sim muita coisa que você pode encontrar aí na internet, muita coisa até de graça, mas nem sempre elas têm um direcionamento ou a segurança de saber se funciona ou não funciona. Como eu disse, aplicando as 5 etapas, você pode sim eliminar os pensamentos intrusos e conquistar a sua independência emocional e liberdade sexual em poucos meses. E para garantir que você implemente sem dúvida, sem dificuldade e com velocidade, eu quero pegar na sua mão e te mostrar a trilha mais rápida e segura para a conexão com a sua essência. Eu quero mostrar como nós vamos te ajudar a implementar na sua vida as 5 etapas.
Existe um método chamado PSA, que foi idealizado para te ajudar de fato a superar o trauma do abuso. Aí da sua casa, a partir do momento da sua vida, dentro das 5 etapas que mostramos aqui hoje. O PSA é um programa terapêutico online e prático, dividido em 5 módulos. O programa tem aulas gravadas que ficam disponíveis por 12 meses. Isso mesmo, um processo terapêutico especializado para o ano todo. Para você ver e rever quantas vezes e de onde quiser. Além disso, temos bônus para você que decidir hoje. As inscrições para o programa PSA estão abertas. E para você que decidir primeiro que quer construir um novo futuro com a ajuda e acompanhamento do método PSA, nós temos alguns bônus que são limitados. Para os 30 primeiros, teremos acompanhamento semanal online. Sim, toda semana eu pessoalmente vou te chamar para te acompanhar dentro do seu processo terapêutico. Nós sabemos que cada pessoa viveu um trauma diferente. E é por isso que eu vou estar toda semana, durante 6 meses, te acompanhando de forma individual pelo seu WhatsApp. Além de fazer 2 encontros mensais ao vivo, onde você vai poder entender quais são as dificuldades de outras mulheres sobreviventes deste trauma. Claro que tudo isso de forma anônima. Serão encontros em uma sala fechada pelo YouTube, onde você vai poder acompanhar estudos de casos, aprender a aplicação de ferramentas na prática e acompanhar as conquistas e evoluções de mulheres maravilhosas que, assim como você, estarão eliminando os pensamentos negativos e construindo relacionamentos pessoais e carreiras profissionais conectadas com a sua essência, sem culpa, peso ou medo de viver. Você terá o contato direto comigo pelo WhatsApp para um acompanhamento personalizado, respeitando o seu momento de vida e aplicando de forma prática dentro da sua realidade as 5 etapas. Eu e a minha equipe estarão o tempo todo junto contigo para te auxiliar a chegar o mais rápido no processo de autoconstrução do ego. Estar em contato direto conosco é muito importante, para que você não desista no meio do caminho ou na primeira dificuldade que aparecer. Porque eu sei, muitas coisas vão acontecer durante o processo. E principalmente fora do processo. São problemas financeiros, como filhos, familiares, no trabalho. Tudo isso pode minar a sua energia. E é por isso que eu, semanalmente, eu vou te chamar de forma individual para acompanhar a sua evolução. Você vai ter um ambiente seguro para compartilhar e se sentir acolhida. O nosso grande objetivo é alcançar o maior número de mulheres e encurtar o caminho até as suas conquistas. Se você está aqui conosco hoje, é porque você não aguenta mais viver refém dos gatilhos, pensamentos e sentimentos que esse trauma está trazendo para a sua vida adulta e já não tem mais tempo a perder. Você quer viver na sua potencialidade máxima, conectada com a sua essência. E nós podemos te ajudar através da trilha PSA, que vai te guiar para a vida que você merece, além de acelerar as suas conquistas. Eu vou compartilhar aqui então com vocês todas as etapas, passo a passo, para você ter clareza de como que funciona a trilha PSA. Então, acabei entrando aqui para vocês entenderem sobre a trilha PSA. Eu quero que você olhe aqui no cantinho, né? Isso daqui é a nossa aula rolando, eu pausei. A primeira etapa, a gente vai ter o se preparando para a trilha. O que eu vou trazer? Sobre gatilhos, sentimento de culpa, consequências, autossabotagem, que a gente já falou um pouco do id, do ego, do superego, os sintomas também, interpretações de sonhos, porque o sonho, ele é uma forma natural do nosso inconsciente de tentar elaborar alguma coisa que está reprimido ali, né, que não foi digerido. Mecanismos de defesa, que a gente já comentou um pouco, tudo isso um pouco mais aprofundado. Sobre o complexo de Édipo e parafilias. Depois dessa introdução, a gente vai ter a etapa do curar a
criança interior de ressignificar o seu sentido, os seus sentimentos. A gente vai ter o poder do inconsciente sobre rejeição, a gente vai ter hipnoses sobre nojo, culpa, medo, angústia, pensamentos negativos, inseguranças, né? E vai trazer também outros profissionais como a Andressa Koroluk para trabalhar também a cura da criança interior. Depois que a gente já olhou lá no passado, isso não é o principal do nosso tratamento terapêutico, tá? O principal é a nossa autoconstrução. A gente vai entender, além da questão do trauma, além da desmentida, a gente vai entender também todo um contexto social que coloca a mulher ali em situações, em obrigações, em sentimentos, em deveres, né? Para entender como que a gente trabalha o nosso comportamento. Por quê? Não basta eu olhar para a criança interior e continuar repetindo mecanismos de defesa na minha vida adulta. Então, o principal e diferencial do nosso tratamento é a autoconstrução. E aí a gente vai falar de toda uma sociedade, vai falar de valores, de crença, tem teste de preferência cerebral para você entender quais são os seus pontos positivos, os pontos a melhorar, né? O poder do não, a questão da vergonha, relacionamentos com pai e mãe, sobre o gaslighting, que é muito comum, né? As pessoas que passaram por esse trauma estarem em relacionamentos abusivos. Vamos falar sobre como construir essa autoestima, esse merecimento, há ferramentas de múltiplos papéis. E aí, a gente tem, então, as duas últimas etapas, que é comunicação e sexualidade, que é a autobiografia sexual, bloqueio de toque físico, libido. A gente vai falar sobre a fisiologia feminina masculina, sobre relações sexuais, masturbação, sexo oral, sexo anal, disfunções sexuais também. E a comunicação com o seu cônjuge, comunicação do amor, o tripé do amor, né? Como que eu vou me posicionar no trabalho, como que eu vou me comunicar no trabalho, posicionamento com os meus filhos, né? Uma escuta ativa para poder também me comunicar de forma assertiva, como que eu vou estar ali tomando decisões com clareza, isso é uma ferramenta de perdas e ganhos muito importante e bacana, né? E como que eu vou trabalhar essa questão de conviver, né, com as pessoas que deveriam ter me protegido. Depois a gente vai ter também o reforço positivo. Porque é importante, anos reforçando comportamentos, mecanismos de defesa e sentimentos, agora que a gente estruturou, a gente precisa reforçar, para só então isso se tornar natural. O principal ponto aqui é que você saia da trilha com essa autonomia, porque a gente não tem controle o que vai acontecer na sua vida, né? O que o outro vai te falar, se alguém vai querer abusar de você novamente. Eu não falo só da maneira sexual, não. É fazer uma venda de carro, de casa, e ser passada para trás, né? Isso é abuso. Vários outros pontos ali da nossa vida. Isso a gente não tem controle, mas como que você vai agir, se posicionar, absorver e reagir quanto ao que a pessoa te traz ali, aí isso a gente tem controle. Então, é essa autonomia que a gente vai estar buscando, tá? Aflorar a intuição, gatilho positivo, ferramenta ultrastral. E outra coisa muito bacana que a gente tem aqui é avaliando a minha evolução. Lá no começo, a gente vai aplicar uma ferramenta e depois no final também, para a gente confrontar ali como foi a sua evolução. Temos vários bônus, né? Então, a gente tem uma advogada falando sobre como que é a questão da lei de denúncia, como que eu faço para proteger o meu filho, para não sofrer, né? É uma preocupação muito grande das mães. Biomagnetismo, trabalhar o seu alinhamento energético através dessa ferramenta com a Bárbara, né? Compulsão alimentar, a gente tem a técnica também, porque é um sintoma muito comum. E tem uns duas nutricionistas, tanto a Bruna quanto a Iessa, trazendo conteúdo aqui pra gente. Aí, além disso tudo, a gente vai ter um encontro secreto, né, no nosso YouTube, só com a comunidade PSA. Então, você vai poder entrar ali ao vivo comigo, colocar seu comentário, mas antes da gente entrar ao vivo, eu vou estar conversando com todas vocês para poder montar esse encontro. E aí eu vou trazer estudos de casos, eu vou trazer dificuldades, eu vou trazer as conquistas, as evoluções. E é muito importante, porque quanto mais você
percebe que tem outras pessoas que estão tendo os mesmos sentimentos, mesmas reações, mecanismos de defesa, como que uma certa pessoa reagiu, né, trabalhou uma certa situação, às vezes não tem nada a ver com a sua, mas o que ela utilizou ali como, né, percepção, você vai conseguir absorver para você também. Então, é um encontro muito bacana, tá bom? E aí, esse encontro é todo mês durante um ano. Essa é a nossa trilha PSA que eu mostrei aqui para vocês e todos os detalhes vão estar aqui para você acompanhar. Se você hoje sonha conseguir se libertar dos gatilhos, insônia, pesadelos, compulsões, sentimentos ruins, para começar a de fato viver uma vida leve, confortável, dentro e fora da sua mente, podendo se destacar profissionalmente, vivenciar experiências mágicas com amigos e familiares, com confiança e pertencimento. Tudo isso é possível se você trilhar o PSA. Se você se entregar para o seu processo terapêutico de um ano com o nosso acompanhamento nos 6 primeiros meses. Então, para você que já decidiu, eu vou revelar o investimento para você iniciar a trilha PSA. Será apenas R$ 12,89 ou R$ 897 à vista. Além disso, para quem se comprometer primeiro e estiver entre os 30 primeiros inscritos, você terá um voucher bônus de R$ 200. Ou seja, o programa terapêutico especializado na superação do trauma do abuso sairia por apenas R$ 679 ou R$ 12,69. Para quem iniciar o seu processo terapêutico dentre os 30 primeiros inscritos, ainda vai ganhar, além do voucher, 2 sessões online individuais ao vivo comigo, que hoje nós cobramos R$ 300 por sessão. Só com esse bônus já vale entrar agora. Eu, sinceramente, estou oferecendo a melhor condição já feita para um tratamento especializado, embasado em psicanálise e artigos científicos. E provavelmente você não vai ver essa oferta novamente. O seu investimento se paga com as primeiras conquistas do processo. Afinal, quanto que você pagaria para nunca mais ter pensamentos compulsivos negativos? Para nunca mais sofrer outros abusos, seja no trabalho, no relacionamento amoroso ou mesmo numa negociação de carro, casa. Quanto valeria para você ver as pessoas que você mais ama sentirem orgulho de você e não mais dó ou piedade? Ou melhor, ter coragem, paz e tranquilidade para falar não. Não mais absorver julgamentos e críticas de familiares, trabalhar com o que sempre sonhou e ser valorizada por isso. Se sentir feliz de ser quem é e de estar onde está. Sem mais remoer o passado ou ficar se alimentando de um futuro esperançoso que nunca chega. Pois é, eu acredito que você pagaria facilmente R$ 100 por mês o resto da sua vida para conquistar tudo isso. Mas, felizmente, não é preciso. Em apenas 12 meses, para os 30 primeiros que se inscreverem agora, enquanto essa campanha estiver rodando, e o melhor, por apenas R$ 69 mensais. Se você está interessado em garantir a sua vaga com todos os bônus, eu recomendo que você mande agora uma mensagem para este número com a palavra autoconstrução. Caso você ainda esteja entre as 30 primeiras mulheres, você já irá receber o link para a inscrição. E se você ainda está com dúvida se esse processo terapêutico é mesmo o melhor para você, nós vamos oferecer uma garantia incondicional de 7 dias. Por lei, você tem 7 dias de acesso desde a sua data de compra para ver o produto completo, começar o seu processo e então decidir se quer continuar conosco na trilha PSA. Então, se por qualquer motivo você decidir que a trilha PSA não é para você, basta solicitar seu reembolso, que ele será feito na hora, sem questionamento, sem burocracia. Sua inscrição será cancelada e você receberá de volta todo o seu investimento. Então, não se preocupe. Agora, a segunda garantia, e é por minha conta, é para te mostrar que se você de fato estiver comprometida com a nossa metodologia, eu também estou comprometida com o seu resultado na trilha PSA.
Só não tem resultado quem não aplicar o método. E para te incentivar a iniciar a trilha PSA aplicando as 5 etapas e tirar todo o risco das suas costas, eu te ofereço 180 dias de garantia condicional. Ou seja, 6 meses de garantia para você aplicar as 5 etapas com todas as ferramentas e nosso acompanhamento online semanal e encontro ao vivo mensal no YouTube. Se você não tiver nenhuma melhora de posicionamento, de sentimento, nos próximos 180 dias, eu vou te oferecer uma consultoria extra de R$500 de forma gratuita, para poder te auxiliar pessoalmente na implementação do método PSA. E mais 90 dias para você corrigir sua rota e começar a conquistar sua independência emocional e liberdade sexual. E se mesmo depois disso você não tiver iniciado suas conquistas, nós devolvemos 100% do seu investimento. Então, aproveite para garantir sua vaga entre as 30 primeiras pessoas. Agora, me chame no WhatsApp com a palavra autoconstrução e receba o link de inscrição da trilha PSA. Tanto que em 2019 eu tinha comprado ingresso para ir num show e tal, né? E agora liberou, enfim, foi essa semana um show. E eu tinha comprado na época para ir sozinho. Mas na época eu ainda não estava tão bem comigo, mas eu quis ser rebelde. Falei, não preciso fazer algo e tal. E eu vou falar a verdade, que eu fui no momento certo, porque eu me senti tão inteira, tão liberta, tão livre, tão feliz. E cara, eu não lembro de verdade a última vez que eu me senti assim, porque como essa minha situação aconteceu quando eu tinha 13 anos, então tem uma parte minha que eu não conheço. Nossa, eu acho que eu nunca sorri tanto, eu nunca fiquei tão feliz, e era uma felicidade de dentro, sabe? Tipo, eu voltei com mais forças ainda para esse processo. Além dos meus planos também, né, de mudança de casa, eu falei com a Gabi que eu tava me sentindo muito presa no centro, assim, na região central de Belo Horizonte. E hoje eu tô aqui mandando esse áudio de uma praia maravilhosa. E eu tive coragem de fazer isso tudo com a ajuda dela. Semana foi fechamento na empresa, né? E você lembra daquele meu gerente, né? E daí ontem eu fiquei com uma dúvida, e essa dúvida eu já tenho há 2 meses, assim, eu vou fazendo, mas sabe quando você faz e você não entende? E aí ontem eu fiquei com a dúvida dele, falou assim, a gente já falou sobre isso. Eu falei, não, mas eu não entendi ainda, por isso eu tô perguntando de novo. E aí ele me explicou e eu entendi, fiquei feliz por ter entendido e fiquei feliz por falar que eu não entendi, porque eu sempre tive essa dificuldade. Eu sempre achava que eu tinha obrigação de saber tudo, eu tinha vergonha de falar que eu não sabia e as pessoas zombarem de mim, né? Então hoje eu não me importo mais, eu me importo em entender que eu percebi que é para o meu bem, meu conhecimento, que a pessoa acha problema dela, né? Então eu fiquei feliz ontem com essa minha atitude e eu tenho certeza que já são os resultados das terapias. Eu tenho assim, nossa, tô num nível muito alto de gratidão, sabe? Desde que eu conversei com o meu pai, eu tô me sentindo melhor, mais leve, a minha conexão com ele mudou. Eu acho que eu tô começando a entender aquela parte que a gente vai se conectar de forma diferente com a família. Eu tô avançando, eu sinto que eu tô próximo de terminar, digamos assim, né? Por ter conseguido chegar em informações que eu não tinha até então, né? E me sinto muito melhor, não tô 100% hoje ainda, porque falta uma coisinha ou outra, assim, pra gente ajustar, mas, nossa, muito mais aliviada do que já estive. Bem, eu tava muito segura de si. Normalmente, antigamente, eu poderia ser até como um amigo. Eu ficava muito tensa, sabe? Tipo assim, como se a pessoa fosse contar alguma coisa contra a minha vontade, e eu sabia que eu não ia conseguir me posicionar. E aí a gente saiu e tal, e foi maravilhoso, porque eu tava muito segura de si, e eu percebi também uma mudança no meu modo de vestir. Eu tô muito nessa do quero novo, eu quero melhorar, eu quero tal. E eu sempre me vesti de forma ok, mas nunca muito com posicionamento mulherão, porque aquilo me deixava um desconforto, sabe? Só que eu sempre achei magnífico, um estilo determinado, assim, sabe? Um estilo mais elegante e tal, estiloso, sempre
Nossa, sempre gostei muito disso. Só que toda vez que eu tentava me vestir dessa maneira, eu me sentia mal, sabe? Me sentia esquisita. E desde que eu comecei a terapia, até o modo de vestir tem sido diferente. Eu te vejo lá dentro da trilha em breve e lembre de solicitar agora para garantir todos os bônus. E para quem já tomou a decisão de entrar, seja muito bem-vinda e vamos agora iniciar o seu processo.